Aí, beleza, então o que acontece? Vamos gravar hoje. Fechou, vambora. Começamos, porque hoje é um dia muito especial. É o nosso primeiro episódio que abre a roda para pessoas convidadas. Inclusive, desde o momento que a gente começou a idealizar o projeto, a gente falou da Lela. Então, tinha que ser ela a pessoa que abria a roda de conversa. Mas vamos lá, a gente chega nesse ponto. Acho que é importante aqui a gente falar que essa iniciativa ela começou, né? O convite para imaginar ele começou para propor rodas de conversa, onde a gente quer explorar por que a imaginação é importante para o ser humano, como que ela é o primeiro passo para a gente conseguir construir um mundo mais bonito, que os nossos corações sonham ser possível. E a proposta de abrir a roda e trazer convidado vem da vontade de poder imaginar futuros possíveis partindo de pessoas reais que estão tomando atitudes imediatas para transformar a realidade que a gente vive hoje. Então, para abrir a nossa temporada de convidados, uma pessoa que já estava na nossa mente desde que a ideia foi concebida, a gente tem a Lela, nossa amada capricorniana, sonhadora e realizadora, diva sensata, vai falar um pouco do projeto Sementes e abrir a roda para ajudar a gente a imaginar que realizar um propósito que move os nossos corações é sim possível. Então, vou sair do roteiro, porque agora é fé em Deus DJ, entendeu? Lela, apresente-se. Quem é você na fila do pão? Ai, meu Deus! Difícil dizer quem sou eu na fila do pão. Essa fila tá muito longa. Mas vamos lá. Sou a Valéria Reis, conhecida também como Lela. Tenho 30 anos, sou capricorniana, sou nascida no Grajaú, em São Paulo. Sou a mais nova de 6 irmãos, então sou de uma família grande. Sou uma sonhadora e sou uma pessoa que gosta de criar novas realidades. Acho que é um pouquinho de como eu me descrevo. E agora sou fundadora também da iniciativa Sementes, que é uma agência de comunicação e impacto que a gente criou para trabalhar o nosso incômodo com a falta de visibilidade de narrativas reais de pessoas negras sendo contada por elas, sendo protagonistas e por tendo vivências também diferentes das que a gente está acostumada a visualizar todo dia, sabe? Trazer novas histórias para a mesa mesmo, para a gente conhecer mentes que a gente ainda não viu. E eu não faço sozinha, faço junto com o meu sócio, que é o Daniel, então não posso deixar de falar do Dani também, que me ajuda no Sementes, é meu sócio. De onde que surge, né? De onde que vem, o que é esse projeto Sementes, como que ele nasce, né? E hoje chega aqui para se apresentar para o mundo também. Vamos lá. Ele nasce, acho que todo projeto ele nasce da gente, de algum incômodo que a gente tem enquanto indivíduo, né? Depois esse incômodo ele vai para o coletivo, e eu acho que foi o que aconteceu com os Sementes. Eu venho de um lugar de baixa autoestima profissional mesmo, né? Nunca consegui chegar nesse lugar de ter uma ambição profissional bem consolidada, uma autoestima construída. E o Sementes, ele vem daí, da ideia de, se eu tivesse outras referências quando eu era mais nova, será que eu poderia ter imaginado o mundo de outra forma? Será que eu poderia ter desejado outras carreiras, ou até a mesma carreira que eu desejei, mas de outra forma também? E aí, tudo isso fez a gente pensar em criar o nosso primeiro projeto, que foi o Anuário. O Anuário, ele basicamente é uma coletânea de histórias que a gente vai lançar anualmente para contar histórias de pessoas que seguiram caminhos diversos e estão construindo as suas carreiras, estão construindo os seus sonhos para inspirar outras pessoas também. Então, a gente conta a história desde médica, dentista, doutores, cientistas, meteorologista, engenheiras, arquiteta, advogada, jornalista. Então, tem as mais diversas profissões possíveis para as pessoas aprenderem a sonhar, porque a gente entendeu que só falar sobre o sonho não estava sendo suficiente, que é necessário a gente ajudar com ferramentas as pessoas a sonharem. E aí a gente criou Sementes para contar essas histórias, para dar visibilidade para mentes que precisam ser vistas, porque são histórias de pessoas fenomenais.
e a gente quer que essas histórias ganhem um mundo. Então, a gente nasceu para contar essas histórias. Hoje a gente atua em 3 frentes, que é a frente de conteúdo, que é por onde a gente conta as histórias, a frente de educação corporativa, que é onde a gente faz as nossas palestras, workshops e treinamentos de educação corporativa, para as empresas, e a frente de curadoria de talentos, que a ideia é que a gente tenha pessoas negras falando dos mais diversos assuntos, e não só de assuntos ligados a pautas raciais. Então, se a pessoa quer uma pessoa negra no evento de finanças, falando de finanças, que seja de finanças nesse evento. Se for no evento de medicina, que seja sobre saúde. Então, a ideia é a gente ligar esses talentos que a gente conheceu às empresas que têm interesse de contratar palestrantes também. A gente estava conversando muito hoje de manhã de como tinha link essa questão que a Lela está trazendo com o primeiro episódio que a gente fez, falando de como a gente fica limitado a determinados papéis por uma série de questões, a gente não consegue transitar, né? E aí a gente estava falando muito, eu no papel de uma pessoa negra, eu não quero falar só de temas raciais, eu tenho paixões, hobbies, uma carreira, por que eu tenho que estar só nesse papel da pessoa que está apoiando o letramento e conscientização de outras pessoas? Poxa, eu sou tanta coisa, né? Por que eu não posso explorar essas tantas coisas, né? Não, eu fiquei... Desculpa, pode ir. Não, eu só ia complementar que o mais legal é que tem pessoas que têm mais de uma profissão, né? E isso tá no anuário, assim. Porque é isso, você pode ser. Tem pessoas que são músicos e são pedagogos. Então, é possível você ser mais de uma coisa. A gente se prende muito a uma definição, às vezes, também, né? Quando a gente está pensando nessa construção. Sim, eu fiquei... Você abriu várias oportunidades de comentar. Eu fico, qual que eu escolho, né? Porque me impacta muito a sua começo da fala quando traz essa questão da baixa autoestima profissional. Acho que nunca tinha ouvido desde esse lugar, a descrição desse lugar, de você falar, cara, tem uma coisa que não está fechando, né? Tipo, eu cheguei aqui como? Eu acho que essa pergunta, tipo, ela aparece no momento onde a crise se instaura, né? Tipo, como que eu cheguei aqui, né? E às vezes a gente até faz esse questionamento no lugar de bastante privilégio, tendo um trabalho que é CLT ou que um empreendimento que a gente escolhe, mas que acaba tendo certo sucesso. A gente conseguiu fazer uma carreira, enfim, estudar, ter essa oportunidade de até trabalhar com aquilo que a gente estudou, né, eventualmente. E você mesmo aí se pergunta, mas como que eu cheguei aqui? Em que momento? E me impacta isso porque se conecta, eu pensei exatamente sobre os papéis, de como a gente chegou, e até no nosso último episódio, né, sobre essa moldura que criaram, né? Essa moldura que criaram para as mulheres. Então, eu estudo psicologia, tipo assim, hoje eu amo, assim, eu sou apaixonada pela psicologia, mas da forma em que eu estou exercendo ela, eu me questiono, será que eu pensei? Ou só cheguei aqui? Será que eu parei? Eu tinha uma referência para pensar como que eu poderia criar as coisas diferentes? E aí eu acho que esse questionamento também que você traz e que eu achei incrível, essa terceira parte da curadoria dos talentos, né? Que vem desde esse lugar de eu sou uma pessoa preta, mas eu não quero só falar disso. Tipo, eu tenho um monte de outros conhecimentos. Então, de novo, uma caixinha onde ela é mulher preta, então ela vai falar sobre as mulheres. Tipo, ótimo, sim, com certeza tem um lugar de falar muito importante. Mas é isso, eu também sou muitas outras coisas. E faz pouco tempo eu estava falando com a Raquel, uma amiga, que a gente estava nesse ponto sobre as múltiplas oportunidades de ser profissional em diversos sentidos. E o quanto que isso também gera um peso, né? Porque você fala, caramba, eu quero ser músico e ser pedagogo. Mas como, sabe? Onde que eu coloco tudo isso? Como que eu faço esse equilíbrio? Como que eu me identifico? Como que eu consigo me explicar quem eu sou? Então, trouxe assim, várias portas aí para discutir, mas eu achei muito, muito bonito, assim, um propósito muito genuíno, assim, o projeto. Eu fiquei muito animada. Que bom, é bom você falar disso, porque, primeiro, assim, quando a gente pensa em autoestima, não dá para a gente separar muito, né? Do tipo, eu tô com autoestima no trabalho,
mas não tô comigo fisicamente, assim. É difícil, porque você só tem uma autoestima no final do dia, porque você é só uma pessoa. Mas você vai ter múltiplos sentimentos em relação aos campos da sua vida. E em alguns você vai se sentir mais confortável, vai sentir que as coisas estão fluindo, e às vezes em outros não. E aí, uma das coisas que eu parei para pensar foi que eu vejo pouco as pessoas falando sobre essa autoestima profissional e a ambição profissional. E para mim, falar ambição foi um desafio, porque eu sempre tratei ambição como ganância. E são palavras diferentes, né? E ambição é desejo. É você ter o desejo de conquistar algo. E isso está muito conectado depois quando a gente vai ver os resultados. Hoje a gente tem menos de 6% de CEOs que são pessoas pretas e pardas, assim. Então, a gente não tem espaço para chegar lá e a gente também não tem pessoas desejando chegar lá, porque foi um lugar que não é um lugar de estímulo para a gente. Então, quando você pensa na autoestima, e quando a gente fala que ela está baixa, geralmente ela está baixa como um todo, né? E aí você começar a fazer esse processo de levantar pelo profissional, eu acho que pode ser um caminho para estimular as pessoas a sonharem. E aí, o desafio quando a gente pensa do lado profissional, todo mundo pode ser tanta coisa, a gente pode ser tudo. Seria lindo se as pessoas conseguissem sonhar que elas podem ser tudo e irem atrás dos seus sonhos e desejarem fazer, sabe? Eu quero ser música, eu quero ser poetisa, eu quero ser engenheira, eu quero poder viver o seu sonho e praticar isso. Mas a gente tem tantos desestímulos mesmo, sabe? Tantos gatilhos negativos para deixar que é isso. Se a gente decidiu criar o projeto para ser um gatilho positivo para as pessoas praticarem o sonho, né? Praticarem o desejo de pensar numa carreira nova, não necessariamente crianças, pessoas que também já estão na fase adulta ou que às vezes querem transicionar de carreira. Então a gente vai muito para esse lugar de vamos tentar ajudar as pessoas a sonhar de novo, porque tá difícil, né? A gente já tem muitos estímulos para o lado contrário. E me fala uma coisa, no final do dia, essa missão de criar a possibilidade para outras pessoas se verem em outros lugares, te colocou numa posição de ser uma outra Valéria, uma outra faceta da Valéria, com um outro papel, criando uma outra realidade para você conseguir construir uma outra realidade para os outros. Eu quero ouvir mais sobre esse processo. Como eu disse, né? Antes de eu falar dos outros, eu tô falando de mim. Então, o projeto ele é muito isso. Eu tive que criar uma realidade onde eu acreditava que as coisas eram possíveis para poder construir o projeto dos meus sonhos. E foi nela que isso aconteceu. Se a gente estava falando um pouco mais cedo, né? A Valéria de 11 meses atrás não acreditaria que seria possível concretizar o que eu realizei agora, e eu tinha muito menos estrutura e suporte do que eu tinha 11 meses atrás, assim. Então, assim, para mim, antes de pensar, ok, eu vou ajudar a autoestima e a ambição profissional de outras pessoas, eu tive que parar e pensar, e como é que tá a minha ambição? Como é que tá a minha autoestima? E aí eu vi que ela não estava muito boa, eu falei: "O que que eu posso fazer para isso, né, o que que eu posso mudar?". E para mim, um projeto que conecta com outras pessoas era o que era mais importante, assim, sabe, de realizar. E aí acho que um dos pontos mais legais desse processo foi ver que eu não ia fazer nada sozinha também. Porque um dos pontos da autoestima é você ter a capacidade de realização, né, você acha que você precisa estar realizando as coisas, executando, e quando você não é o dominador daquele conhecimento, você já se sente inseguro em praticar e colocar, às vezes, um sonho seu em prática. Então, eu não sou streamer, eu não sou uma pessoa que fala sempre para TV, não sei qual que é o ângulo certo, não sou que nem a Erika Hilton, que é linda dos 360 graus, entendeu? Então, assim, tem as suas barreiras. Às vezes a gente desiste porque acha que sozinho a gente não vai conseguir. E o projeto foi a prova para mim que eu não precisava fazer nada sozinha, sabe? Então eu tive pessoas que acreditaram em mim, me ajudaram com fotografia, que acreditaram em mim, me ajudaram a escreveram as histórias, ajudaram a contar as histórias, até pessoas que foram acreditar e falaram que a gente precisava de uma festa de lançamento
pro evento, assim. Aí você fala, meu Deus, como foi bom compartilhar um sonho meu com outra pessoa. E aí você vê o valor da sua ideia, isso é muito bom. É um lado que a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fica esperando a validação do outro para a gente acreditar que nossa ideia é boa, e a gente não deveria ficar nesse lugar, mas é muito bom quando as pessoas reconhecem que a ideia é legal e querem partilhar dessa ideia, querem fazer parte. Igual foi quando eu escutei o primeiro episódio e eu de manhã estava falando um pouco mais cedo, eu estava falando para a Lila, eu estava conversando com o episódio, porque eu falei, eu tenho uma resposta para isso que a Anto falou. Eu queria dizer alguma coisa. Então, é legal quando você vê, você tem uma ideia e as pessoas vão fazendo parte disso. É importante para a autoestima do projeto em si, sabe? E aí hoje eu vejo que é isso, assim, existe a minha autoestima, mas existe a autoestima do projeto também. E às vezes é bom até separar, porque é isso, eu preciso deixar a autoestima do projeto lá em cima, e nem sempre que a minha tá, então a gente vai equilibrando. Quer abrir nossa cabeça, Lela? Fala um pouco do que você pensou quando você foi ouvindo, conversando com a gente, já dando os feedback na sua mente quando você ouviu esse episódio. Digo, acho que uma das partes que mais me marcou são as provocações da gente pensar em novas realidades, dado que nosso planeta está superaquecendo, está a ponto de explodir, a gente está vivendo mudanças climáticas que trazem a sensação de que o nosso tempo de vida está diminuindo, né? Mas a provocação que eu queria trazer é que, para as pessoas negras, esse tempo de vida já está diminuindo há muito tempo. E é isso, assim, eu fiquei pensando como então a gente pode pensar em novas realidades desse ponto de vista, sendo que nosso tempo já está contado há muito tempo, o reloginho está diminuindo e cada dia que a gente passa, a gente quebra lances de expectativas de vida mesmo, né? Você, um homem negro chegar aos 30 anos, ele está quebrando a expectativa de vida, assim, porque a média é de 29 anos, assim, para um jovem negro chegar. Então, eu fico pensando como que a gente pode ajudar as pessoas a criarem novas realidades quando as realidades que elas estão vivendo são tão cruéis, são tão ácidas, assim, né? A gente precisa ter tempo para sonhar. A gente precisa ter estômago cheio para sonhar. A gente precisa ter apoio, ter estímulo, ter uma pessoa que diga que acredite em você, para te ajudar a sonhar, porque assim, você precisa ser exposto ao sonho. Se a gente não é exposto a aprender a sonhar, a gente não consegue. É muito difícil a gente aprender a fazer isso sozinho. Muitas vezes a gente não sabe o que é sonhar. Às vezes a gente confunde sonhar com planejar, colocar uma meta, que são outras coisas que derivam do sonho. Mas e a ousadia do sonho mesmo, sabe? Aquela grandiosidade do sonho. Eu acho que a gente, às vezes, nem tem tempo para isso, assim. Às vezes a vida é muito feroz e não dá tempo para a gente sonhar. Então, é legal que a gente tenha ferramentas, que a gente tenha podcasts, que a gente tenha iniciativas que estão obrigando a gente a sonhar e falar, peraí, você precisa fazer uma pausa no meio da sua vida caótica para você repensar, sair da máquina, sair do sistema um pouquinho, para você pensar em uma outra realidade, porque é evidente que a que a gente tem, assim, gente, não está funcionando. Não para todo mundo, né? Uhum. Tem uma coisa que vem na minha cabeça desde que você começou a trazer um pouco dessa história, como chegou ao projeto e como ele se transformou você também, mas que é sobre a autoestima mesmo e até essa possibilidade de sonhar sobre o processo de reconhecimento. Então, e você até utilizou 2 vezes essa palavra, eu falei, cara, é isso, né? Quando você pode conseguir reconhecer que esse lugar é possível para você. Então, eu consigo chegar até lá, né? Esse processo de se reconhecer, então, quem eu sou, né? E como eu posso ser, mas o outro também te reconhecer. Então, quando você traz essa quantidade de pessoas maravilhosas que impulsionaram você a construir e materializar o projeto Semente, no momento em que eles reconheceram que isso era algo para estimular, né? Que era isso que eles também estavam procurando, né? E acho que é muito louco, porque eu estou assim, meu Deus, que maravilha que a Lela é a nossa primeira convidada, porque
está alimentando muito esse sentimento de esperança que a gente fala aqui continuamente no nosso convite para imaginar, porque o projeto fala um pouco com até talvez a essência é a mesma, de trazer, de habilitar o espaço de reconhecer que é possível você ter uma profissão diferente, que é possível você alcançar os seus sonhos, mas também que é possível você construir um mundo onde, de fato, ele é mais bonito do que a gente consiga imaginar hoje, mas que esse processo só é possível com outros, né? E a gente trouxe nos outros capítulos com a Adela também, esse ponto de, cara, é só porque a gente conseguiu juntar as duas cabeças, e aí juntou mais a Mai da Marília falando, aí juntou mais, não, a Lela que tem que vir, então ela topou, beleza. E aí muitas outras pessoas. Então, como a gente também está fazendo esse movimento de reconhecer que sozinhos a gente não anda, né? Porque, tipo, nem eu sozinha consigo me reconhecer, eu só consigo me reconhecer, no mínimo, ter um espelho, sei lá, uma câmera que me fala, beleza, essa é você aí, porque senão eu não tenho essa referência. Exato. Até para ter alguns exercícios. Eu esqueci o nome da série, posso pesquisar depois, mas ela fala sobre uma jovem que tem transtorno de anorexia na Netflix. É uma série adolescente, bem, bem legal para assistir. E o médico pede para ela fazer o contorno do próprio corpo dela, para que ela se reconheça. E ele coloca folhas de sulfite bem grande no chão, assim, e ela faz o desenho do corpo dela e depois ele pede para ela deitar em cima que ele vai fazer o contorno real do corpo dela. E aí a discussão é sobre o quanto ela se reconhece naquilo que ela desenha sobre ela e naquilo do que de fato ela é, né? E tem esse lugar também. E eu achei sensacional essa cena, assim, porque me traz muito esse sentimento, né? De a gente precisa saber quem a gente é e a gente também precisa vislumbrar quem a gente quer ser, quem a gente gostaria de ser, sabe? Eu acho que tem esses dois lugares, assim, do sonho. Mas é isso, assim, eu só consigo ser uma pessoa boa se eu sou boa pro outro. Não existe esse ser boa sozinho. Então, tudo que eu vou fazer, ou tudo que eu desejo ser, de valores, de ambição, precisa do outro para acontecer, porque a gente vive em comunidade, a gente vive em sociedade. Então, a gente não faz nada sozinho. Para uma outra vida vir ao mundo, eu preciso de uma outra pessoa também. Eu não sou capaz de fazer isso sozinha. Então, tudo, para essa vida ser criada, eu preciso de apoio. Idealmente, eu preciso de apoio também para que essa vida seja fortalecida e seja criada. Então, não sei se eu estou viajando demais aqui nas ideias, mas eu acho que é muito por esse caminho, assim, que eu penso. Eu queria fazer um link só, porque eu estou achando muito interessante. Quando você começou a falar da questão de a gente esperar a aprovação dos outros, óbvio, o primeiro gatilho foi que a gente sempre fala disso com uma conotação negativa, de que é o grande problema da terapia, a gente está buscando a aprovação do mundo, das pessoas, e não. E aí vocês estão me dando aquela centelha de esperança, né? E me lembrando de que a forma como você interage com o outro fala e te move, te mobiliza, te muda. E essa relação é extremamente importante. E aí eu lembrei do que a Anto falou no episódio passado, de fragmentação e desfragmentação, que ela falou, que olha que louco, né? Porque eu acho que a gente está tentando fragmentar um processo que, mais uma vez, ele é único, né? Você falou, a esperança e a desesperança a gente está tentando separar em sentimentos diferentes, mas talvez eles façam parte de um só, porque eles são um processo, eles são um fluxo. E que um sem a crítica, a baliza, a reflexão do outro, eles não são por si, né? E eu acho que a gente está chegando meio que nesse ponto, a gente às vezes coloca esse negócio, eu quero que os outros me aprovem, mas eu não deveria também, eu tenho que... mano, quem disse que é uma coisa ou outra? É o processo inteiro, eu não sou sem o outro, é o interser, que a gente fala muito, vamos ter que fazer um episódio só para falar disso, né? Mas, assim, samba na sociedade para conseguir equilibrar esses dois pratos, né? Porque... foda! Porque eu acho que tem o lugar de você reconhecer que o que você cria é bom, ou o que você criou é legal, mas tem você também reconhecer que precisa ser legal para além de você. O que você está entregando para o mundo precisa ser bom para além de você, porque você não vive sozinho. E aí que entra o outro, sabe?
Então, eu acho que a gente precisa delimitar também. A gente também não pode deixar o outro entrar demais no nosso espaço, que é o reconhecer que, olha, isso aqui que eu criei é legal, é importante, ou esse modo de pensar, isso que eu acredito é importante para mim, é importante para quem eu sou. Mas é importante lembrar também que a gente vive com o outro, vive em sociedade. Então, aí eu acho que entra nesse fluxo que você disse, eu acho que é isso. Começa comigo, mas não para em mim. E não vai parar, porque nada para na gente. Né? Essa semana a gente fez o evento dos Sementes e na palestra a Daiane, que foi a palestrante, falava que nada para na gente. Não veio e ela falava muito do movimento negro, das lutas e tudo mais, e assim, não nasceu comigo, não vai morrer comigo, não para em mim, tem que continuar. Então as coisas continuam. Então, eu acho que é legal a gente saber reconhecer e tomar cuidado com o que vem de feedback do outro, porque é isso, assim, alimenta, tudo que nos alimenta também pode nos destruir, né? Às vezes a gente esquece que precisa da nossa validação também. Eu também sou uma pessoa, também posso validar a minha ideia, o que eu acredito, o que é importante para mim. Eu sou a principal pessoa que deveria fazer isso, porque é a minha vida, né? Então, eu penso por esse caminho, assim. Sabe que eu fiquei com uma pergunta que assim, eu vou voltar já uns 10 minutos atrás, mas assim, você falou sobre resgatar a capacidade de sonhar. Eu fiquei pensando como que você conseguiu entrar, mergulhar e resgatar essa capacidade, porque acho que o projeto começou talvez como um sonho, ele se materializa de alguma forma em algumas conversas, em alguns papos, vai trazendo várias pessoas e tal, de repente, tipo assim, festa de inauguração, de repente não, né? Tem muito trabalho por trás, mas ele começou com esse resgate que você conseguiu ter de sonhar, né? E acho que você trouxe até de sonhar para você mesmo essa possibilidade que você está trazendo para outros. Então, tudo a ver com o que você está falando agora, né? De sim, eu estou gerando, de alguma forma, um valor para o outro, que é gerar só valor para nós, né? Acho que não tem tanta graça. Você, quando acaba vendo uma pessoa que talvez fala, caramba, agora eu quero de fato ser cozinheira, porque eu consegui me imaginar, mas como de onde que você chegou resgatando essa capacidade de sonhar? A Daiane falou uma frase muito legal no lançamento, que foi: sonho sem estratégia não é nada. E aí, eu gostei muito disso, porque foi basicamente o que aconteceu comigo. Eu tinha um sonho. Eu imaginei um mundo onde as pessoas negras pudessem contar suas histórias e contarem histórias que não partissem da dor, que é o meu maior incômodo. Quando a gente vai falar de diversidade, a gente sempre fala da dor. Quando existe um time de diversidade, é sempre para trabalhar a dor. Então, quando a gente vai ouvir as histórias das pessoas negras, é sempre a história de dor, enfim. Meu sonho era não falar de dor. Era por um momento poder falar de alegria, poder falar de coisas boas, poder falar da trajetória que, ainda que sofrida, ainda que árdua, é uma trajetória que no final do dia é uma trajetória de alegria. Então, eu parti daí, juntando com o lado de que sou uma ótima designer de serviços e reconheço isso, fui fazer um belo MVP. Então, o que eu tinha de sonho? Eu tinha de sonho fazer um livro onde eu pudesse abrir as páginas e em cada página tem uma pessoa negra diferente contando sua história. O que eu tinha de realidade? A câmera e uma vontade. Então, eu fui fazer todo o processo de: olha, eu não tenho uma câmera profissional, conheço uma fotógrafa, será que ela não quer me ajudar no projeto? Fui atrás da fotógrafa. Não tenho espaço para fotografar, mas conheço alguém que tem um espaço, vou pedir um orçamento. Vou contar o que é o projeto e vou pedir um orçamento. Quando eu contei o que era o projeto, a pessoa cedeu o espaço para o projeto sem cobrar, assim, nada. E aí eu convidei uma pessoa para ser fotografada. A pessoa fotografada gostou do projeto e quis ser voluntária. E aí a gente foi ganhando força, né? Então o sonho foi se expandindo, e mais coisas como essas foram acontecendo.
Então, até o momento que eu cheguei, e uma das mentoras do projeto, que foi a Bia Viana, falou: se vocês fossem fazer um evento, qual seria o evento dos sonhos de vocês? E isso foi um estímulo muito legal, assim, porque ela fez a gente desenhar o evento dos sonhos. Eu desenhei que eu queria um evento com uma chefe negra, que eu queria com um DJ negro, com uma cantora negra, com uma palestrante negra, que todos falassem de autoestima e de ambição, que estimulasse uma plateia que fosse majoritariamente negra para celebrar a sua existência, porque a gente está falando de novembro, que é um mês que a gente fala tanto de consciência negra e fala tanto sobre dor, e eu queria que fosse sobre existência e celebração. E ela fez a gente fazer esse desenho mais impossível do mundo, com R$0 no bolso. E a gente fez o evento acontecer, exatamente com todos esses desejos que a gente falou aqui. A gente conseguiu patrocinadores, a gente conseguiu uma empresa que apoiou, a gente conseguiu uma empresa que entrou, foi a Level, que entrou com uma equipe de marketing brilhante, que fez o evento acontecer. Então, um sonho compartilhado, ele é muito potente, porque aí você vê que ele não é um sonho só seu, ele é um sonho de outras pessoas também. E eu acho que tem muito disso, assim, eu acho que a gente sonha muito com coisas similares e a gente divide pouco. E talvez a gente precise dividir mais os nossos sonhos uns com os outros, sabe? De que sociedade a gente quer criar. Porque é isso, a gente só vai criar essa sociedade em conjunto. Então, esse sonho também precisa ser em conjunto, para a gente poder partilhar do mesmo objetivo, para a gente remar para o mesmo lado, para a gente gastar as energias com as mesmas coisas. Então, foi assim que começou como um MVP, de vou tirar umas fotos num cantinho. Depois esse cantinho virou um quarto na casa da minha sogra, que eu peguei um tecido, coloquei na parede, preguei. Depois a gente vai se resolver com a imobiliária, vou ter que explicar porque eu fiz uns furos na parede, mas isso é para depois. Mas todas as fotos foram feitas nesses fundos, a gente teve apoio da galeria também, de uma galeria de fotografia. Então, a gente conseguiu uma gráfica que imprimisse nossos anuários, e fizesse a gente ter uma versão física, a gente conseguiu designer que fizesse um site para a gente. Então, todos esses a gente conseguiu, foram pessoas que foram ouvindo o nosso sonho e falaram, eu quero fazer parte disso. E seja de que forma for, seja divulgando, seja apoiando de uma maneira, seja dando uma ideia, um conselho, no fim ele não virou só um sonho da Valéria, né? Ele foi um sonho coletivo que está acontecendo. Cara, eu tô chorando. Porque assim, é muito lindo. É tipo, sabe, quando você chora tipo, de alegria de saber que essa conexão, tipo, da possibilidade de que a conexão entre as pessoas existe, que as pessoas conseguem acreditar em outras pessoas. Eu até estava vendo no seu roteiro e falava, cara, é isso, né? Como às vezes a gente tem pessoas que a gente olha e fala, caramba, conseguiu, está fazendo. Mas é só possível por esse começo que era. Eu tenho um sonho e uma câmera. E é isso. E a minha câmera nem é profissional, então daí que eu vou começar. Muito bom, muito linda, Lala. Muito bom ouvir também o processo, né? E é engraçado, porque quando a Lela estava me contando, olha como é louco, né? A contaminação positiva, né? O contágio positivo da parada. Ela começou a me falar, eu falei, Lela, você está vendendo já? Falei, eu posso comprar e levar para a escola do Gael? Você iria na escola do Gael levar o honorário e fazer uma roda de conversa com as pessoas? Será que alguma das pessoas que foi fotografada toparia ir lá contar a história dela? Falei, você tem que ir para as escolas, tem que ir para tantos lugares, tipo, aí você mesmo começa a querer falar, não, mas e aí? E vamos fazer isso? E eu posso te ajudar com aquilo? Ou e se você fizesse tal coisa? Porque vai gerando, acho que a gente, quando a gente começa, bem no comecinho da ideia, eu acho que a gente subestima a capacidade que ela tem de se desdobrar. E eu acho que os movimentos do coração, assim, porque, tipo, pô, esse negócio é muito do coração, tem muito poder quando a gente faz uma coisa, né? Um coração e uma câmera. Eu acho que foi muito mais de acreditar que eu seria capaz de realizar, né? A gente falou muito sobre. Eu estava vivendo um momento onde eu estava me questionando muito sobre o quanto eu seria capaz de realizar.
Eu sou uma pessoa boa de sonhar, mas estava na dúvida se eu era boa em realizar, muito por questões externas, estímulos externos, enfim, coisas que estão superando. E esse lugar, ele me trouxe de, não, você é capaz. Talvez não saia naquela estrutura que você imaginou, que você tivesse todo o suporte do mundo e tudo mais, mas você é capaz de fazer algo. E aí eu falei, bom, qual é o mínimo que eu consigo fazer, né? O que eu consigo fazer dentro do nível de energia que eu tenho, sem a intenção de cair num burnout, sem a intenção de ir para lugares ruins, qual que é o mínimo que eu consigo fazer aqui e qual que é o máximo também que a Valéria faria por isso. Então eu fui me questionando, sabe? Teve coisas que, pratinhos que caíram, coisas que eu queria ter entregado de maneira muito mais bonita, sabendo que eu já fiz melhor na minha vida, mas que não aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, muitas coisas gigantes aconteceram que eu nem imaginava, assim. Então, acho que o sonho e o acreditar que é possível realmente faz diferença e eu tô provando desse prato, assim. E eu acho que tem um certo estigma, eu não sei se eu sei a palavra, que é esse modelo e essa forma de vamos colocar quase que com características de pessoas que são muito sonhadoras, que são muito imaginativas, e geralmente a gente está muito taxado no lugar do brisado, né? No lugar da pessoa que viaja na maionese, da pessoa que não realiza. A gente está num mundo de materialização, de realização. E a gente vive essa maluquice de que a gente também quer realizar nossos sonhos, não significa que a gente quer ficar só na ideia, né? Mas quando a gente parte desse lugar de que talvez a nossa ambição e o nosso sonho não conversa muito com a realidade, ou que a gente não sabe muito o caminho para chegar, a gente não funciona no mundo como ele opera hoje, né? Quem opera hoje é o analítico, a pessoa que tem a visão sistêmica, é a pessoa que entrega rápido e nananana, e aquilo faz a gente ficar se sentindo. Aí você nem realizou, nem idealizou ainda, mas você já se coloca no lugar da pessoa que pensa, mas não faz. Eu sou o É. criativo, aquele ali é o realizador, né? E você pode ser os dois. Você pode ser criativa e realizadora. Ou você pode ser um só também, escolher só realizar. Mas eu acho que a gente subestima o poder dos sonhos e dos sonhadores, assim, sabe? Porque são essas pessoas que estão pensando numa realidade nova, em novas possibilidades, em caminhos que talvez sejam mais trabalhosos, mas que vão construir lugares melhores. Então, acho que tem esse lugar também de hipervalorização do que dos modelos que a gente tem atualmente, que são modelos que são muito mais de reproduzir uma produção, uma ótica de linha de produção mesmo, do que ousar sonhar com coisas que não foram feitas, assim. Quando eu fui pesquisar sobre anuário e pessoas negras, é aquela triste pesquisa que a gente já faz no Google. Não sei se vocês já fizeram alguma dessas pesquisas, mas, por exemplo, mulheres feias, aparece uma série de mulheres negras no Google. Cabelo feio, aparece uma série de cabelos cacheados, crespos, que não são feios, mas aparecem lá. E eu fiz a pesquisa também de anuário e pessoas negras. E os únicos que apareceram para mim foram anuário de segurança pública, anuário de violência, anuário de saúde. São todos anuários que têm informações importantes e reais, mas só histórias negativas, só histórias ruins. E eu falei, gente, eu tô cansada, não é possível. A nossa história precisa ser contada de outra forma também. E aí, nesse processo, teve dia sim e dia também que eu falei, tô tendo uma ideia que não faz o menor sentido. Eu acho que isso aqui ninguém vai gostar, ninguém acha valor, só eu tô achando valor. Mas eu tava achando valor, e no dia sim, no dia também eu ia falar, vou fazer mais um pouquinho da minha ideia, mesmo que ninguém esteja achando valor. Eu vou terminar porque foi algo que eu propus para mim, que eu queria realizar. Então eu queria começar, ter um meio e um fim. E pelo caminho que tá indo não vai ter fim, felizmente. Não vai parar, mas estamos lá. Eu queria fazer só uma provocação de recorte,
porque a gente também está falando que tem um modelo mental de pessoas que nananã, que são mais analíticas, sistêmicas e que se entendem, se colocam como mais realizadoras que outras em milhões de sentidos. E muitas vezes esse modelo mental ele tem uma cor, ele tem um gênero, ele não está distribuído igualmente na sociedade. E a gente estava conversando muito sobre o que da nossa história pessoal foi um incentivo ou um bloqueio para a gente se acreditar como pessoas que poderiam realizar coisas. De que lugar de fala que você tá, o que você viveu, que paulada que você tomou, o que alavanca que você tinha, né? Porque assim, só retomando a primeira fala que você teve, a pessoa branca ela não precisa falar de branquitude. Ninguém chama ela numa palestra para poder falar, né? Eu lembro até hoje daquele vídeo do Porta dos Fundos do autor branco, né? Que é uma boa provocação. A pessoa branca ela está preocupada com a reforma da Previdência, não está preocupada com índice de criminalidade e que a roupa dela é um escudo, é uma forma dela conseguir se proteger quando ela sai na rua. E a gente estava conversando um pouco sobre essa questão de sensibilização, né? E como a gente, às vezes, no papel da pessoa branca, a gente precisa entender o que a gente viveu e o que a gente não viveu. E quais são os gatilhos que geram empatia na gente, coisas que a gente nem tem gatilho para conseguir entender. E a gente julga sem conseguir partir dessa história, sem conseguir, no mínimo, imaginar essa história, para conseguir entender que, na hora que eu penso em realizar, me dá um medo do caralho. Tem todo um contexto aí, né? Foi o que eu falei um pouco mais cedo, de pensar que, para a maior parte da nossa população no Brasil, são pessoas que acordam extremamente cedo, que perdem horas no meio de transporte indo para o trabalho, que já chegam no trabalho cansadas, que precisam entregar e performar ali diante de um ambiente que muitas vezes não é acolhedor. Que hora você para sonhar? Você tem que ter tempo livre, né? Você não tá indo jogar squash, né? Assim, não tá indo para hot yoga. É difícil, porque você não tem tempo para isso, você não tem dinheiro para isso, suas preocupações não são só com você, são coletivas, porque não é só você que está nessa vida, são seus irmãos, são seus pais, são seus tios. A gente foi fazer uma pesquisa e 6 a cada 10, isso é um dado de uma pesquisa que já existe, 6 a cada 10 meninas de periferias não conhecem ninguém formado em STEM, engenharia, matemática, ciências e tecnologia. Quer dizer, 6 meninas a cada 10 nunca falaram com um engenheiro ou com uma engenheira, nunca encontraram uma pessoa dessa na vida. Como que essas pessoas vão desejar essas áreas que nem sabem o que é, E aí, quando a gente olha o perfil de CEOs, 90% dos CEOs cursaram economia, administração e engenharia. Os cursos que as meninas não conhecem. Então fica muito difícil a gente sonhar com aquilo que a gente não vê, fica muito difícil. Por isso que é importante fazer esse recorte, né, da gente estar falando de quem. Por isso que eu disse, para mim foi muito difícil e ainda é muito difícil sonhar, né? Como é que eu sonho sabendo que, putz, meu parceiro pode sair e algo pode acontecer com ele na rua? Porque a segurança policial hoje não é uma segurança que a gente gostaria. Então, assim, é muito difícil a gente sonhar mesmo, por isso que é tão importante a gente falar, nossa história não pode ser só de dor. Não pode ser só sobre dor. As pessoas precisam aprender e reaprender a sonhar. Porque isso aqui foi o sonho de alguém. Que a Valéria estivesse aqui hoje, livre, podendo falar sobre suas ideias, num cenário remoto da Bahia, podendo contar livremente aqui sobre as suas ideias e suas opiniões. Isso foi o sonho de alguém. E foi o sonho louco de alguém. É importante dizer, tá? Que isso aqui, imagina, isso aqui era um sonho louco de alguém. Imagina alguém falando que um dia eu vou ter uma neta que vai estar online conversando, contando as suas histórias, falando dos seus projetos. Ou um descendente. Então, acho que é a mesma coisa, assim, é um lugar de sonhar que é um sonho tão e às vezes parece tão distante que fica difícil, né? E é por isso que a gente precisa ter esses estímulos e pessoas que pegam a gente e falam, peraí, durante 1h30 você vai falar sobre sonhos, você vai sonhar sim,
Então é muito importante quando vocês fazem isso, assim, que não se esqueçam disso. Eu acho muito legal, porque é quase que veio a palavra que a gente utiliza esse final de semana, mas a contratese, né? Assim, tipo, você fazer um contrapeso do tipo, cara, eu vou não parar de falar, porque acho que não é sobre esse lugar de negar a dor, né? Negar a realidade que é vivida e que eventualmente ela se faz presente a cada minuto, né? Quando você fica sabendo de uma notícia, quando você acessa e entende que é muito difícil conseguir bancar a parada mesmo de eu vou falar sobre a possibilidade de sonhar. Mas, ao mesmo tempo, essa contratese que eu falo de em um momento a gente precisa fazer essa quebra e bancar que, sim, eu quero falar mesmo dos sonhos das pessoas, eu quero dar visibilidade que existem pessoas que também, os seus ancestrais, sonharam com que ela estivesse num lugar de reconhecimento, onde ela conseguisse gerar valor para as pessoas, as comunidades, mas para outras também, né? E é muito desafiador, porque, de fato, às vezes vem esses dias onde, cara, será que é mesmo? Será que eu estou viajando muito? Ou será que isso aqui vai ter, né? E assim, quando imagina, eu já estou sonhando, mas imagina de novo aquela pesquisa de cada 6 meninas, de cada 10, 6 meninas só, sabe? E você ouvir, né, que de cada 10 meninas, tipo, pelo menos 9 já estão com conhecimentos de novas oportunidades de referência para elas. Tipo assim, o futuro, assim, para onde a gente vai conseguir ir, às vezes a gente nem consegue imaginar mesmo, e são esses futuros possíveis que a gente está semeando agora, né? Realmente, assim, que estão sendo colocados. Mas o mais impactante, me dá a sensação assim, é de conseguir reconhecer que esse lugar começa por você também, né? De você conseguir já estar vivendo, digamos, de alguma forma, esse sonho que foi da tua avó, talvez, o que foi de outras pessoas e que agora está acontecendo. Então, é muito desafiador bancar mesmo, porque tem um processo de bancar essa parada que é cansativo também, mas que ele deixa de ser cansativo, entre aspas, quando você divide com outros, quando você também é retroalimentado pelo valor que você está gerando para outros, né? Isso faz muita diferença também. Exato. E eu acho que o mais interessante, assim, que o projeto realmente não é sobre mim, assim, não é sobre a minha história, é a história de 31 outras pessoas que merecem muito mais terem suas histórias ouvidas, assim. E é muito legal você ver as histórias começando a impactar a vida de pessoas. A gente recebeu mensagem de uma mãe que falou que a filha dela quer ser arquiteta, e tem uma arquiteta no anuário, que ela leu com a filha dela a história da arquiteta para inspirar. Então, a gente viu o comentário hoje de uma ex-aluna do professor, de um dos professores que saiu no anuário, e ela falando que sente saudades das aulas dele. Então, assim, é muito muito emocionante mesmo, assim, sabe, muito marcante mesmo a gente ver que as pessoas sentem e se impactam pela vida das outras pessoas, assim, que se importam com a vida das outras pessoas e que a existência delas consegue motivar, consegue incentivar, consegue iluminar a vida de outras, assim, é surreal, é muito bom, dá vontade de que mais pessoas conheçam as histórias e mais, e mais, e mais. E você tá sendo esse canal, né? Tipo, olha que poder. Olha que Valéria Furacão, né? Que a gente tava falando. Eu queria ver se você É, topava contar algum spoiler de alguma história, assim, tipo, dá um gostinho, vai, sabe? tá bom. Eu vou contar a história do Martin, então, do Martin Luther. Hoje ele é CEO de uma empresa de tecnologia. Ele é um homem negro retinto. E ele começou o interesse dele por tecnologia desmontando o computador dele em casa. E ele conta muito de como que ele viu a mãe dele empreender de diferentes formas, seja vendendo produto, seja trabalhando em casa dos outros, tudo isso, todas essas formas de empreender, intraempreender, empreendedorismo de sobrevivência, principalmente, fizeram com que ele tivesse coragem também de empreender, vendo a mãe dele empreender.
E aí ele passou por empresas grandes como Natura e outras empresas, e há cerca de 9 anos atrás ele decidiu fundar a própria empresa de tecnologia, que é a Bit9. Hoje ele é CEO dessa empresa, e a maior parte do quadro de colaboradores dele são de pessoas negras também. Então é muito legal que, assim, além dele ter chegado lá, hoje ele é capa de revista da Exame, ele, assim, um destaque no mercado. Não só pela competência, mas pela existência, pelas falas, e é muito legal, assim como ele, tem outras histórias também de pessoas que tiveram uma vida mais abonada e tiveram mais facilidade e acessos, outras pessoas não. Tem pessoas que foram. Tem o caso da Mari Cabral, que ela é economista, ela foi adotada quando jovem por pais brancos, e foi super acolhida pela família, e isso foi muito importante para ela, para os estímulos, para ela sonhar e estudar na universidade, e ter o apoio da família. Então tem várias histórias, gente, assim, que são de tocar o coração, de verdade. Me veio uma letra de uma música, mas que é do Emicida, que ele fala sobre, acho que é sobre eu sou o sonho dos meus pais, que é o sonho dos meus ancestrais, que e é um pouco disso, e veio assim na minha cabeça, porque, cara, também conseguir ganhar essa autoestima, talvez até trazendo um pouco dessa referência do começo do episódio, de ganhar essa autoestima de que, cara, você está aqui porque você foi o sonho de muitas pessoas. E, ao mesmo tempo, não só da tua família, mas você também está sendo o sonho de muitas pessoas que estão próximas de você, que estão torcendo para ver você brilhar de fato, assim, fazendo coisas incríveis, impactando a vida de outros. Assim, eu estou muito emocionada porque eu sinto que, de alguma forma, ver hoje, né, essa ideia que se materializou e que está impactando outras vidas, que já recebeu feedbacks, né? Cara, assim, é de uma ação tão genuína que, de alguma forma, eu fico pensando o como cada passo e cada trajetória que a gente vai dando abre essas portas para chegar até materializar os sonhos, né? Talvez a Lela de faz 11 meses atrás não conseguia nem imaginar o quanto que ia impactar os corações de muitas e muitas pessoas. E essas pessoas também nem estavam imaginando, né, que poderiam ser impactadas assim. Então, o processo da história, né, de poder contar que se a minha avó não conseguiu fazer esse sonho, e veio muito disso, porque eu lembrei de minha avó, ela querendo ser, gostava de desenhar, e aí o pai dela, e enfim, depois ela casou muito jovem, jogaram fora os cadernos dela, então ela não tem registro, e depois ela, tipo, meio que quebrou, assim, ela falou, não vou desenhar mais, mas ela costurava e fazia outras coisas que eram muito artísticas, assim. E aí eu fico pensando, cara, assim, é isso, os sonhos que vão transcendendo, né, as gerações, e que eles ainda continuam lá, latentes, né? E acho que a gente falou no primeiro episódio com a Marília, cara, algumas ideias, elas, né, tentam germinar, aí elas não pegam, aí elas vão para outro, mas elas continuam, né, nessa busca por alguém que consiga acolher elas, falar, cara, filha, você consegue mesmo, você vai levar isso para outras pessoas, né? Então, eu estou emocionada nesse sentido, de saber que o projeto não só impacta, né, a própria vida de quem constrói esse sonho, mas de muitas outras, e que alimenta a possibilidade de outras pessoas começarem a sonhar também, né? Quando você vê esse processo. Então... Ai, que incrível. Eu peguei um trechinho da música do Emicida, que tem uma outra fala, mas que eu gosto muito. Aí eu vou ler para vocês. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes. Não, melhor, figurantes, que nem deveriam estar aqui. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Tanta dor rouba nossa voz. Sabe o que resta de nós? Alvos caminhando por aí. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência é roubar o pouco de bom que vivi. Por fim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior do crime. É dar o troféu para o nosso algoz e fazer nós sumir. E ele fala dessa música no Amarelo,
E eu acho muito que é isso, né? A gente não deixar nossas cicatrizes, as nossas dores nos definir, sabe? Porque é isso. Talvez a Valéria de 11 meses atrás, ou de qualquer outro período atrás, seria muito mais definida pelas suas dores do que suas alegrias, ou pelas coisas que eu acredito, sabe? Pelas coisas positivas que eu acredito. Então, queria dividir com vocês, só isso. Acho que a fala da Anto me lembrou esse trechinho da música, eu acho que é muito, muito legal. Eu acho que a gente tinha falado, eu e a Anto, eu nem lembro se a gente conversou sobre isso hoje de manhã, Lela. Mas a gente estava se questionando, tipo, cara, eu quero provocar a Lela para imaginar qual é o impacto do projeto dela daqui, assim, onde que ela imagina se ela não tiver, cara, tipo, sabe, sem barreiras, aonde que esse negócio pode chegar, sabe? Como que fala? Faz a sua profecia autorrealizável aqui, sabe? Tipo, aonde que você Nossa, consegue imaginar que esse negócio pode chegar? que difícil. Tem que pôr em prática agora, né, o exercício de sonhar. Vocês me pegaram. Hoje eu penso principalmente no anuário dentro das escolas. Eu acho que essa é uma grande realização para mim, porque o projeto nasceu para que crianças vissem pessoas negras em posições diferentes do que elas estão acostumadas nos livros, né? A gente abre os livros e geralmente a gente só vê as pessoas negras ali em posição de servidão. E acho que se a gente conseguisse ir para as escolas em massa, assim, seria incrível, seria a realização de sonho mesmo. E poder contar mais histórias. Eu contei 31, queria ter contado 40, 50, 60, 70, assim, gente, foi muito legal. A gente abriu o formulário de inscrição, a meta era contar 20 histórias, e eu tava morrendo de medo de não ter nem 10 inscritos, aquela coisa assim, será que vou flopar? E aí a gente teve 160 inscritos, em menos de 12 horas a gente teve que fechar o formulário, porque a gente não ia conseguir ler todas as histórias, todos os relatos, então foi muito difícil escolher só 31 para contar. Então tem muita história que merece ser contada, muita história que merece ser fotografada. Ai, tô bem feliz. Acho que esses seriam os meus sonhos, assim, poder continuar contando as histórias de sementes, assim. Sabe aqueles exercícios de cápsula do tempo, né? É tipo meio que essa pegada, sabe? Tipo, depois eu quero ver a Lela de novembro 24. Lela, eu acho que assim, imagina, mas eu acho que assim, Lela, você tá subestimando a Lela de novembro 24, porque essa parada das escolas, velho, eu acho que no primeiro tri a gente resolve. Eu acho que eu preciso fazer o exercício de sonhar mais alto, sim, com sementes. Mas é o que eu falei, ele é meu exercício de autoestima. Olhar para o projeto, pensar o que mais pode ser, é um exercício para mim também, né? A autoestima ela é todo dia construída e todo dia às vezes cai um tijolinho. Aí no dia seguinte a gente tem que repor esse tijolinho por mais um para ela crescer. Então, não sei, eu acho que eu quero que o Sementes ganhe o mundo, eu quero poder contar histórias que sejam fora de São Paulo também, porque a gente contou histórias majoritariamente de São Paulo, a gente conseguiu contar histórias de pessoas que não eram de São Paulo, mas hoje vivem aqui. Mas eu quero poder contar histórias de pessoas que estão no norte, no nordeste, no sul, que também estão fazendo mudança por aí e que precisam ser vistas. Acho que esse é um sonhão, hein, Marília? Ter dinheiro para rodar esse Brasil é Eu incrível. vou encher o Vem seu saco aí de a novo. série já, assim. Já tô Tá na imaginando Netflix. várias coisas. Eu idealizo muito. Eu falo, tipo, galera, eu fico viajando no seu sonho, dava pra ficar mandando uns audião. E vou, né? E vou, porque capacidade de criar umas paradas aqui enfim. Aí você fica querendo cocriar em cima do sonho dos outros. Que agora virou nosso sonho, não é meu sonho dos outros, né? Agora é nosso sonho, justamente. Isso que é foda, isso que é foda. E é muito melhor ter mais 2 córtex pré-frontal pensando juntos aqui, junto com o meu, do que eu sozinha, gente. É muito melhor.
Que é a nossa proposta, né? A gente vai ampliando a nossa capacidade de imaginar no contato com os outros. E aí eu queria encher o seu saco mais uma vez, mais uma pergunta chata, difícil, que aí é quase que assim, nosso lugar de mulher na sociedade, né? Porque é um problema tenso. Mas a gente estava falando muito de autoestima, e aí eu falei para Lela, eu falei, tá, se a autoestima não fosse um problema, tipo, quem é gente sem problema de autoestima? Quem que nós é a ser? Ah, essa pergunta não é fácil. Mas o que eu pensei mesmo, assim, eu acho que eu seria um furacão, de verdade. Eu brinco que seria o antes e depois de conhecer a Valéria. Mas eu acho que tudo isso é porque eu teria coragem de fazer as coisas que eu tenho vontade. Eu tenho muito mais sonhos, eu tenho muito mais desejos, projetos que eu acredito, coisas que eu queria realmente entregar para o mundo, sabe? Muitos deles, às vezes, eu nem divido, nem coloco para fora. E aí eu acredito que se eu tivesse essa autoestima, eu não teria esses bloqueios. Eu iria com mais facilidade, sabe? É, acho que para mim seria um pouco por isso, por esse lado. E eu fico pensando na Valéria com autoestima. Ai, gente, seria um perigo, seria insuportável. Acho Me que dá só uma já dose. é só uma dosezinha, porque assim, ó, é pouquinho que eu preciso, tá? É pouquinho, eu já tô me achando, já tô, olha o que eu fiz, fui eu, querido, fui eu sim. Então eu não preciso de muito, mas eu preciso sim. Já faz diferença, nossa, faz muita Sim. diferença. Mas é muito doido, porque às vezes a gente só sabe ser assim, né? E foi o que eu estava contando um caso para Lila, de umas ideias que a gente teve durante o projeto. É, e a pessoa, ela só sabe ser assim. A gente só sabe ser o que a gente é. E o homem branco só sabe ser homem branco. Não adianta eu chegar para ele e pedir agora, sabe? Tenta entender a vivência, a dor de uma mulher negra. Não sabe, não vai, não vai. Por mais que até a nossa empatia é enviesada, né? E esse é um ponto. A Lila me disse essa frase hoje. Pode colocar aí, Lila, nas suas frases com assinatura. Até a nossa empatia é enviesada, então é muito difícil a gente construir esse lugar assim, e a gente precisa dos outros para ajudar nessa construção de uma maneira afetiva, como vocês estão fazendo aqui comigo hoje, trazendo o projeto, celebrando a existência do projeto, se emocionando junto comigo, dividindo o sonho. Eu acho que dessa forma ela deveria ser construída, sabe? Louco você falar isso, né? Porque, tipo assim, ainda não consigo imaginar tudo que Lela vai ser nessa jornada da autoestima, mas já consigo ver o caminho, e já sei que tô nele, né? Por isso que eu te falei, tipo, tá, mas a Lela de janeiro acredita naquela Lela tá assim em novembro? Eu falei, ela, É, ela poderia imaginar essa Lela de novembro em algum momento? não, é muito doido como que a gente às vezes não se imagina vivendo o que a gente gostaria, né? Ou o que a gente acredita mesmo. Para mim, há 11 meses atrás, era um outro cenário, onde eu não tinha, acho que essa esperança de acreditar numa ideia e executá-la. Então, para mim, acho que esse ponto de execução tocou muito. Até falei com a Lila mais cedo, falei, nossa, às vezes parece até que a gente bate muito nessa tecla, né? De a gente só é quando a gente executa. Parece que a gente só é quando a gente produz e tudo mais. E não é, mas eu acho que a gente só é quando a gente acredita. E às vezes o acreditar tem o executar no meio desse projeto, ou não, tem dividir com. Você executa ele de diferentes formas. Eu dividi minha ideia com vocês hoje aqui. E a Lila tem uma ideia de levar para as escolas, já conectando com as vivências delas e tudo mais, é executar, sabe? Não é necessariamente a gente fazer algo ser concretizado ali. O dividir já é executar. Então, talvez a gente precise repensar como que a gente está definindo o que, que é execução, sabe? O que, que é sucesso do projeto. Isso para mim também foi muito importante, assim, trabalhar o que, que era sucesso do projeto. E eu tinha combinado comigo, o sucesso do projeto para mim era eu entregar meu MPP.
tudo que viesse depois do MVP já era outra história, enfim, outras coisas que faziam parte também da celebração, mas de outra forma. Então, começar desse lugar também de trabalhar o sonho de maneira estratégica é importante, sabe? A gente usa isso para o trabalho, por que que a gente não pode usar para nossa vida, né? A gente cria tanta hipótese no trabalho, por que que a gente não pode criar na nossa vida? Então, acho que é bem nesse lugar, assim. Eu comecei a trazer as coisas que eu estava usando muito para os outros, para mim, assim, falar como que eu posso ver valor aqui, como que eu posso me enriquecer com essas vivências. Muito bom. Sabe que me veio na cabeça fazer um recorte que ela trouxe, né, sobre essa quase que impossibilidade de conseguir imaginar, né, e sair desse lugar, e a forma em que a gente se descreve para fazer funcionar as coisas é muito fragmentada mesmo. Então, tipo, no trabalho eu consigo criar hipóteses, fazer as coisas e executar, e aí lá que eu começo a me reconhecer como uma profissional, como uma pessoa com sucesso, né? Acho que tem alguns aspectos que a gente mergulhou essas últimas conversas com a Lila sobre como isso é funcional para o sistema completo, a gente não ter a capacidade de conseguir imaginar como as nossas ações podem ecoar e podem crescer, e dessa pequena ação que você estava pensando, que era, bom, um MVP, eu vou só fazer isso. Logo chegou um evento de apresentação de um anuário que ele está reverberando em outros espaços, que vai ainda chegar a mais, mas me veio muito essa... Eu até anotei aqui que você trouxe, né, que a gente é quando a gente acredita, que acho que talvez essa seja uma frase de impacto que eu guardo da nossa conversa, várias outras que eu anotei também de vocês, mas que é quando a gente parte que é possível sim imaginar outro cenário. Eu acredito mesmo que é um pouco do que a gente fala do que a Marília sempre traz, né, de bancar a parada, de a gente acredita mesmo e vai, mesmo que não tenha muita referência do que isso vai, como que isso vai ecoar, porque isso já é tipo, a nossa ansiedade, né, tipo, meio que nos levando a querer definir como as coisas vão ser. E como as coisas vão ser, a gente nem sabe, assim. Eu já entrei no sonho aqui, de toda a galera que está por trás do Projeto Semente. Gente, vamos rodar o Brasil inteiro, aí vai ter anuário de um monte de pessoas, aí anuário temático. Caravana Sementes. Caramba, mas espalhando sementes pelo Brasil. Não, faz aqui, tô procurando investidores para fazer acontecer tudo, entendeu? Mas é que eu acho que é muito... É tão difícil sair dessa lógica onde é mais funcional a gente não acreditar na gente, nos sonhos, para, então, acreditar nos sonhos de outras pessoas, então a gente estar trabalhando para outras pessoas e a gente nem estar acreditando nisso, ou sim, mas fala, não, tá, beleza, então eu faço a minha parte aqui, é isso, mas você não está acreditando naquilo realmente. Mas quando você olha para teus sonhos, é um processo tão difícil que ele saia do papel, assim, que saia da mente. Até ela falou, tem um monte de projetos que eu não conversei nem comigo mesma, porque me dá a sensação que elas ficam assim meio que num subconsciente, né? Tipo, eu nem coloquei num papel para eu ler, né? E é esse o processo que o convite para imaginar também está trazendo, que é, cara, assim, pelo menos vamos colocar para fora e ver até onde eles podem chegar, né? Vamos questionar por que você não está conseguindo. Vamos se inspirar com histórias de pessoas como a da Lela e um monte de outras pessoas que a gente também está com vontade de ouvir, porque é esse o processo também de você começar a se reconhecer como alguém capaz de sonhar e de realizar e de acreditar em você, né? Que é um processo de autoestima, talvez, que é a construção desse lugar, que é super desafiador também, né? E que, enfim, tem seus tempos também, né? As coisas acontecem nos tempos que precisam acontecer. Né? Exato. Mas tem um lugar que você falou do sonho, que é a gente precisa ver para conseguir sonhar com aquilo, para a gente desejar aquilo, a gente precisa saber minimamente da existência. E eu acho que o problema hoje é que a gente está tão dentro de um sistema que a gente não consegue parar para ter sonhos diferentes além do que o sistema permite, além do que o sistema expõe a gente, além do que a gente está acessando.
Porque é isso, eu preciso ter tempo, ter energia para ouvir uma ideia nova, para parar e olhar de outro ângulo o mesmo ambiente que eu tô. Eu preciso estar bem para isso, uma série de coisas, eu preciso ter uma estrutura, uma série de coisas que corroboram e facilitam isso. Então, para mim, quando eu penso nesse lugar do sonho, assim, deveria ser quase que um direito humanitário de todo mundo ter acesso ao sonho, mas praticado, né? Mas é conseguir praticar mesmo, que é sonhar com as possibilidades à sua volta também te ajudando a tornar isso possível, né? Que eu acho que hoje é a maior dificuldade, assim, a gente já não consegue sonhar, e quando a gente sonha, a gente não tem muito estímulo. Mas eu acredito que para cada uma pessoa que não nos estimula, existem 2 que nos estimulam. Então, aqui, Pelo ó, menos. pelo menos, eu já estou na sala com mais 2 que me estimularam aqui, e isso é uma rede, e isso vai aumentando. É corrente de WhatsApp no final do dia, praticamente. Mas é verdade, é muito bom, porque a gente não vai conseguir mudar as coisas sozinhas, assim. Para os Sementes nascer, o Sidney teve que aceitar que eu contasse a história dele, a Maria Carolina teve que aceitar, e todas as outras pessoas precisaram aceitar que eu contasse as suas histórias. Eu não conseguiria contar se eu não tivesse história alguma para contar. Só a minha não ia ter graça. O anuário de uma história só não ia fazer o menor sentido. Então, eu acho que o sonho, ele é muito melhor quando ele é compartilhado, ele é muito mais potente quando ele é compartilhado, ele é muito mais vivo, ele ganha raízes quando ele é compartilhado, sabe? Acho que mais do que frutos para cima, ele ganha raízes mesmo, porque as pessoas passam a ter força, olhar para ele com força, com coragem, e o sonho passa a ter força junto. E eu acho isso muito importante, assim, por isso é muito bom. Mas para eu dividir o sonho, eu preciso ter um espaço seguro. E aí é mais 1h30 de papo, né, gata? Para saber como é que a gente cria um papo seguro, um espaço seguro e tudo que vem junto. Mas esse foi um ponto importante para mim, assim, quando eu tive o sonho dos Sementes, de fazer os Sementes, eu tive uma pessoa que acreditou em mim, que foi meu parceiro, foi a minha mãe, que falou, vai lá e faz. Mas você não sabe fotografar, mais ou menos? Falei, mãe, mais ou menos. Ela, então vai lá fazer, então. Então, é isso, assim, eu acho que a gente também tem esse papel no sonho do outro. Quantas pessoas a gente está estimulando, sabe? Porque é isso, a gente quer ser estimulado também, mas assim, quantas pessoas a gente está estimulando a sonhar? A pessoa acreditar nela, a ir lá e construir sua autoestima, acreditar nos seus sonhos. E eu só tô falando de estímulo, não tô falando nem da gente tirar nosso tempo e energia para ajudar a pessoa a realizar o sonho. E eu tenho certeza que não são muitas, infelizmente. Então, é muito difícil. Como que a gente vai ser estimulado se nem a gente está estimulando, né? Acho que deixa aí para quem ouvir esse episódio junto com a gente, quantas pessoas você está estimulando a sonhar. É importante a gente se questionar, porque faz muita diferença, assim. Às vezes a gente olha para o sonho do outro e a gente já começa a cortar o sonho da pessoa, de falar, ai, vai dar trabalho. Ai, ó, é muito caro. Ai, é isso, é aquilo. E às vezes a pessoa precisa só de um empurrãozinho, que o resto ela vai encontrar caminho, vai encontrar mais gente que vai apoiar, que foi o meu caso. Que eu encontrei várias pessoas e empresas que acreditaram no projeto, assim. Então, fico muito feliz. Agora já deixa aqui a atividade, né, para as pessoas. Depois de ouvir o nosso podcast, vai estimular pelo menos 3 pessoas do teu entorno. Fala para essa pessoa que ela é incrível, que ela pode sim, que ela consegue, sabe? Esse processo de você receber uma mensagem do nada de uma pessoa que você também tem afeto. Faz muita diferença, faz muita. Faz muita Gente, diferença. Muda o dia da pessoa, uma mensagem de ânimo. E a gente está precisando. Mudou o nosso dia, né? Porque assim, nosso dia começou, a Anto nem tá ligada fuso horários, né? Cara, 7h30 da manhã.
Não, 7h30 da manhã. Simplesmente virei pra Lela, né? Ai, bora marcar. Ah, bora marcar. Vamos falar agora? Vamos. Aí falou, caralho, foi foda. Vamos gravar agora? Vamos. E aí não só isso, que foi o estímulo individual versus coletivo, nem conseguimos fragmentar, foi um fluxo único, é um momento dos nossos encontros de sonhos, né? Porque é tipo, o meu sonho tem a ver com o seu e se cruza, se atravessa pelo seu e no final do dia a gente estava conversando e querendo materializar, que estamos agora materializando uma parada que é o encontro dos nossos sonhos, se autoalimentando, se projetando. E o nosso indivíduo, o nosso coletivo aqui nem dá para distinguir mais, tá ligado? Já nem sei mais por onde começa, onde termina. Porra! E era tudo, quando eu falei pra Antônio, era tudo que a gente queria, né? Tipo, a gente só aquela desculpa para falar com pessoas que a gente ama, sobre coisas que a gente ama e reenergizar, porque a gente sabe, assim, essas pessoas que podem estimular a gente, que a gente pode estimular, a gente já conhece, elas estão aqui na altura da mão, nessa internet, graças a Deus. A gente só precisava de uma desculpa para se encontrar. Estou muito feliz, assim, e saio com estímulos de imaginar mais coisas por sementes, assim, senti que não fui audaciosa, que preciso ser, então vou ficar com essa missão. Não, com certeza já estou assim, novembro de 2024, a gente volta, e aí nesse podcast está lá com as pessoas sonhando, e a gente só está aqui de novo falando, caramba, lembra daquilo que você só falou da escola? Porque eu também fiquei, gente, esse aqui é primeiro trimestre, né? E o primeiro trimestre de fevereiro ela já está organizando tudo isso. Mas a gente com certeza vai acompanhar de perto também. Realmente aqueceu muito meu coração, Lena, queria agradecer muito mesmo por você ter essa coragem de colocar no mundo isso, de chamar outras pessoas, pelas pessoas que também conseguiram apoiar você, para você ter essa coragem, e que agora você dividindo isso, que é aquela pequena ação que a gente questionava com a Marina, será que a gente precisa de uma ação gigante para começar a mudar o mundo, para a gente conseguir imaginar futuros possíveis? Cara, hoje eu imaginei muitos futuros, imaginei futuras das meninas que elas ainda não conhecem tudo que elas podem conquistar, conquistando o mundo e reverberando isso para outras mulheres, enfim, para as crianças que estão hoje também só naquela brincadeira que ainda não estão entendendo quem são, mas que elas conseguem começar a se imaginar a partir de reconhecer outras pessoas assim. Então, dá aquela esperança no coração de que tem pessoas incríveis como você e toda a equipe também do Projeto Sementes para fazer com que esse mundo mais bonito exista, né? Então, fico muito feliz, assim, muito animada. Mudaram o meu dia. Porque pelo amor de Deus, esse dia tá muito louco. Até esqueceu que tá fazendo 55 graus no Rio de Janeiro, né? Eu sou aqui suada, mas não tava percebendo. Nossa, gente, tá tipo Rio de Janeiro em todos os estados agora, não é possível. Eu tô vivendo no MVP, gente. Pode parecer que não. Um MVP de cada vez. Mas é um MVP de cada vez e tá dando muito certo. Minha vida tá um grande MVP. E é assim isso. Que você vive. E aí, pra mim, agora, a minha frase do momento é: o feito é melhor que o perfeito. Foi pro ar, tá entregue, vai celebrar. É isso. Não, eu falei com você, fiquei feliz, agora a gente marcou de gravar, fiquei feliz, agora a gente gravou, fiquei mais feliz ainda, quando eu editar, eu vou ficar mais momentos de felicidade.